Boa noite, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa live de terça-feira, o especial Live do Cruzeiro. E vamos falar hoje sobre e esse Cruzeiro, mas que líder. Nosso convidado hoje é o Vilbert Gandra, ele que é o idealizador desse projeto, ele é o idealizador desse Cruzeiro. E nós vamos entender um pouquinho mais do que motivou a ele, qual o propósito, para quem é esse cruzeiro e qual a diferença que um evento desse tipo pode trazer na sua vida. É realmente um divisor de águas. Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Comentem aqui como é que está o áudio, como é que está o vídeo, se está tranquilo, áudio tranquilo, para que a gente possa dar sequência à nossa live. E eu já vou convidar o Vilbert, que já está por aqui também. Vocês estão me ouvindo bem? Oi, Vilbert! E aí, vamos ou não? Excelente noite para nós. Para nós, já estamos indo, já estamos aqui, já indo. Não, não vamos, já estamos indo. É isso. Que Já estamos maravilha! quase a bordo. Quase não. Nós estamos a bordo, mas em terra firme, Isso porque aí. as coisas vão acontecendo e estão acontecendo. Dessa vez eu vim até com a minha cordinha também, vim de verdinho também. Já Tem estou dois, entrando na paleta também. tem dois tipos de pessoas, né? Os que têm e os que Os, ainda não têm. os que ainda não têm, mas que terão. É. Vamos aproveitar esses momentos iniciais e convidar mais pessoas para a nossa live. Vamos enviar aqui o direct, o aviãozinho, para trazer mais pessoas para virem assistir com a gente, divulgar nas nossas redes sociais. Bem-vinda, Helenilda, bem-vindo, professor Douglas, bem-vindo, Tatiane. Sejam bem-vindos. Estamos aqui comentando como é que está o nosso áudio, como é que está o nosso vídeo. Digam aí, comentem de onde vocês estão assistindo a live nesse momento. Podem colocar aqui perguntas para o Vilbert sobre o Cruzeiro, sobre o evento em si. Esse momento é nosso. E quero saber de onde vocês estão falando. Vai lá, deixa eu conhecer quem é que está com a gente aqui. Fala aí, ó, o seu nome e de que lugar que você fala. Ah, coloca aí para a gente saber. Eu estou vendo aqui Angelis, né? Campo Mourão, no Paraná, nossa mestre de cerimônia, palestrante 2027, haja coração, coprodutora. Que mais, hein? Angelis é fora da curva. Quem mais está com a gente aí, gente? A Fernanda Venturato, nossa coordenadora de reservas, né, de Congonhas, Minas Gerais. Então aqui nós temos, vamos lá, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia, é isso? Tem Piauí, que a Helenilda está dizendo que é do Piauí. Falta o Douglas dizer de onde ele é. Vamos aproveitar esse momento e convidar nossos amigos para participar. Eu acho que E eu o perdi das outras, os comentários. Douglas é seu colega aí, ó. Então, deixa eu tentar ver aqui, que eu acho que eu perdi o acesso aos comentários. Não sei se eu fui enviar aqui para as pessoas, deu um bug. Não sei se eu saio e volto de novo. Vai, se quiser sair e voltar, pode sair e voltar de novo. Eu não vou conseguir ver a galera aqui, aí não pode, aí não pode. Pera aí que eu já volto. Tá bom, volta aí. São coisas, né? Tecnologia, ela traz essas alegrias pra gente também e a gente tem que saber trabalhar de acordo com elas. E todo mundo que tá aqui tá conseguindo ver os comentários subirem? Coloca aqui para ver se todo mundo tá interagindo, se os comentários estão aparecendo para todo mundo. Fernanda, Helenilda, Douglas, sim. A Angeli está dizendo que sim. Sandra Regina, boa noite, seja bem-vinda. Dani, boa noite, meu bem, seja bem-vinda. Cadê? Vilbert desconectou, deixa ele conectar novamente. A Dani tá falando do Ceará. Aqui, Dani, todo mundo está se apresentando, dizendo o nome, de onde fala. Conceição, boa noite. Conceição é da Bahia.
Esse é o momento de interação nosso. Deixa eu ver se o Wilbert já está aqui de volta. Chegou, convidando novamente. Felipe, Aê! Felipe, Felipe, de onde você fala, de onde você está agora nesse momento? Porque dependendo do dia e da semana, eu também estou em lugares diferentes, né? Sempre eu estou em lugares diferentes. Me atualiza aí, o que é esse sim que a galera tá colocando aqui? Que tá, eles estão vendo os comentários. Eles Ah, estão vendo os comentários subir, então a interação entre eles também acontece através dos comentários. legal. Você falou do Douglas. Douglas Schwartz, faz parte da liderança de um movimento muito bacana de empresários, empreendedores aqui na cidade, da minha cidade. Douglas Schwartz é um psicólogo. Douglas, está faltando você e a Stephanie nesse cruzeiro, hein? Então, olha, Douglas é psicólogo, Stephanie é psicólogo, e aí, assim, são colegas de profissão da Angelis aí, que é a palestrante do cruzeiro. Douglas, no dia que vocês conhecerem a Angelis e a bordo de um cruzeiro, haverá uma vida antes do cruzeiro e outra depois. E sobre isso, melhor do que eu para falar é a Fabiana, né? É isso que a gente vai falar hoje. Existe uma vida antes e outra depois, hein? Existe, e é bem a frase clichê que ele fala que uma vida afeta a outra e a outra afeta as próximas. E é sempre assim. A gente vai melhorando e vai se conectando e vai se aprofundando e vai chegando sempre na nossa melhor versão. E é sobre isso esse momento dessa live de hoje, aqui com esse grande idealizador, com esse grande visionário que trouxe algo que todo mundo já faz em terra para fazer no mar. E é uma experiência única e o que vamos falar aqui agora. Então, Wilbert, a gente está transmitindo através do SSTM e a gente está transmitindo através do seu Instagram profissional seu, mas a gente tem o Instagram do Mais Que Líder, o Instagram da Evolui, o Instagram de todos os parceiros que estão de coprodutores também, que terão acesso para depois multiplicar essa live de hoje. Então, para a gente iniciar, como eu sempre inicio as lives do canal, se apresente, por gentileza. Quem é o Wilbert Gandra? De onde ele veio? O que, que ele fez? O que, que ele se tornou? O que, que ele deseja se tornar? Fale um pouco de você. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim. Sabe que comigo eu driblo o óbvio às vezes, né? Vamos fazer assim, ó. O que o público prefere? Vocês preferem que eu me apresente ou que a Fabiana me apresente? O que vocês decidem? Quero ver subir nos comentários. Eu estou acompanhando o comentário de todo mundo aqui. O Douglas Schwartz está tirando onda aqui, a Angelis também. Felipe Souza, São Luís do Maranhão. Então nós temos Piauí, Maranhão, adicionando Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná. Ceará. Ceará, temos Ceará? Tem Dani do Ceará, tem mais gente da Bahia. Ceará, eu conheço Maracanaú, conheço Calcaia, conheço Fortaleza e Orla, né? Ah lá, aqui. Aí, Entendi. Conceição já falou que você se apresente. Pode começar, Wilbert. Então, um ponto de curiosidade aqui, tá? O pessoal gosta quando eu inverto, né? Fala assim, me apresenta, sabe por quê? Eu tenho uma coisa comigo, eu não gosto muito de me apresentar, você acredita? Mas eu me apresento. Se apresente, se apresente, se apresente. Você Vamos faz lá. uma apresentação bacana. Eu sou o Wilbert Gandra, então muita gente me chama de Wilbert. Eu não fico chateado, estou acostumado a ser chamado de Wilbert, mas a pronúncia certa é Wilbert. Eu sou o Wilbert Gandra, eu sou o diretor-geral de projetos da Evolui Safety. A Evolui Safety é uma referência no Brasil em engajamento e protagonismo em segurança e eficiência operacional. Mas nós somos uma empresa de cultura de segurança e eficiência operacional. Na prática, nós atendemos grandes indústrias que trabalham com operações complexas e que podem machucar pessoas e perder ativos, né? Equipamentos caros. Então, a gente entra nessas empresas ajudando a fazer com que toda essa operação seja eficiente. Isto é, primeiro, que ninguém se machuque. Segundo, que não haja danos nem perda de recursos no processo. Terceiro, que seja mais rápida a produção. Primeiro, protegendo as pessoas, como eu já disse. E depois, mais econômica. Sim, a gente consegue fazer isso com muita habilidade. E isso é a missão da Evolui Safety. Porém, como nós somos uma empresa de cultura e trabalhamos com pessoas, e a gente trabalha com um fator humano chamado propósito, isso é sério para nós, a gente decidiu levar esse ambiente neurológico de conversa, de liderança, de gestão, né, para um ambiente que não fosse aquela rotina de indústria, pressão e tudo mais. E daí surgiu
a ideia do cruzeiro, que a gente já vai aprofundar um pouco mais. Mas falando um pouco de mim, eu moro em Rio das Ostras, é um município do estado do Rio de Janeiro, próximo aqui a Búzios, né, Cabo Frio e tal. É uma cidade de praia, gosto de vôlei de praia, gosto de esporte ao ar livre, sou das artes marciais, né? A gente está aí à beira de uma Copa do Mundo, mas o meu negócio é luta. Eu não assisto muito futebol, como típico brasileiro. E sou um apaixonado em desenvolvimento humano, teologia e neurociência. Então, acho que está de bom tamanho aí, Fabi. Tá contigo. Ótimo, ele é só um pouco de tudo isso e muito mais para quem tem a oportunidade de conhecer ele de perto e é um visionário. Então é muito bom a gente ter pessoas que acreditam em pessoas, pessoas que entendem que processos podem ser melhorados, que fatores humanos é o que realmente move a roda dentro de qualquer organização e poder estar com pessoas que têm esse nível de entendimento, esse nível de cultura, esse nível de capacidade, como a gente coloca dentro da nossa área, faz uma diferença enorme na nossa jornada desse ponto em diante. E aí nós vamos agora dialogar sobre o projeto, sobre o Cruzeiro Mais Que Líder. A primeira pergunta é: de onde nasceu o Cruzeiro Mais Que Líder? Né? Todo grande projeto ele nasce de uma inquietação. Qual foi a sua inquietação? O que te levou a sair da terra e ir para o mar? Legal. Como você já sabe, né? Eu nunca vou aqui direto nas respostas porque eu quero Sim, senhor. incluir as pessoas aqui no papo. Muito bem. Então, assim, ó, quero saber aqui já. Quem aqui já fez cruzeiro, digita aqui eu já e vírgula, coloca o número de cruzeiro que você já fez. Eu já, um. Eu já, dois. E se você não fez, coloca assim, ainda não. Coloca aí para eu saber. Beleza? Mas coloca rápido, porque senão ele fica delongando aqui, gente, e ele não conta a história dele. Então, assim, tem que ser papuf. Coloca aqui, já fiz, quantos não fiz, vou fazer esse, para ele já poder saber aqui quem tá na live com a gente. Legal. Então, assim, e quero saber quem tem um sonho de fazer um cruzeiro. Então, se você tem um sonho de fazer um cruzeiro, coloca assim, ó. Para mim é um sonho. Digita aí. Para mim é um sonho. Então, a gente tem uma galera que não fez, tem uma galera que fez um só. Vai colocando aí, estou acompanhando todo mundo. Depois a gente vai voltar aqui. Então, respondendo. Primeiro, nasceu de um sonho. Quem me conhece, né, quem anda comigo sabe, eu, desde 2016, eu me tornei um realizador de sonhos, dos meus sonhos e sonhos de pessoas ao meu redor. Então, tem muitas histórias, muitos cases de amigos, clientes, parceiros que eu ajudo a realizar sonhos, diversos tipos de sonhos, tá? Então, eu curti muito esse negócio de realizar sonho. Uma frase que mexeu muito comigo em 2016 foi: cada sonho que você não realiza é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Essa frase penetrou no meu coração e depois veio uma outra frase dizendo: se você não realizar os seus sonhos, fique tranquilo, que alguém vai te contratar para você ajudar eles a realizar os sonhos deles. Aí eu falei: não, 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 eu mereço também. Então, eu juntei essas duas frases e decidi começar a realizar sonhos. Então, o Cruzeiro nasceu de um sonho lá em 2016. Realmente eu queria fazer isso na vida. Eu acho, continuo achando o Cruzeiro um lugar lindo, incrível e tal. Eu fico no Cruzeiro sentado ali olhando o teto, assim, viajando. Eu acho realmente incrível. E nasceu de um sonho. E como eu comecei a trabalhar com mentoria de empresários, né, mentoria de empreendedores, ainda não estava no mercado de segurança efetivamente, né? Esse mercado foi começar para mim em 2019, então desde 2016 eu trabalhava com empresários. Eu pensei, um dia, se eu tiver um programa de mentoria conhecido, bom, ou um treinamento, né, famoso, digamos assim, eu quero levar esse evento a bordo de um cruzeiro. E esse é um segundo sonho. O primeiro era pessoal, eu estar a bordo de um cruzeiro vivendo aquela experiência, né? Muito bem, então, em 2023, veja, o sonho nasceu em 2016. Em 2023 eu realizei o primeiro, que é de eu fazer um cruzeiro e curtir. Em 2024 realizei o segundo, que é de levar o programa Mais Que Líder a bordo do cruzeiro. E a estimativa era de subir com 25 pessoas. Era isso. A gente subiu com 64 pessoas. Então, respondido aí, enquanto você me fala se eu respondi, deixa eu ver aqui a galera aqui. Pode falar, Fabi. Respondeu, mas eu acho que falta completar que você já fez o segundo
e Sim. quantas pessoas foram no segundo, e que essa é a nossa terceira edição, e porque o planejamento não saiu em 2025 ou 2026, mas saiu em 2027 por uma questão estratégica, simplesmente por isso, para as pessoas entenderem que há uma continuidade, que há uma constância dentro de algo que você realiza. Então não é algo, fiz, pronto, deu certo, acabou. Não, eu vou continuar o meu legado e por mais que a gente traga mais que líder para a terra, para o ar, para qualquer outro lugar, ele vai continuar tendo espaço dele dentro do mar. Ele vai continuar tendo cruzeiro mais que líder, porque é algo que você idealizou, acreditou. Olha o meu navio aqui, ó. Eu ando com ele para cima e para baixo. Já falei, você é dona de um cruzeiro qualquer hora dessa. Não custa nada sonhar, né? Ué. Então, Pois tá é. aqui. Pois é. Quem sabe no meu você não vai lá fazer seu cruzeiro mais que líder? Nada é Então, cara, impossível. prefiro, ué. Nada é impossível. Prefiro. Então, pois é, muita gente colocou aqui, Vilbert, colocou que nunca fez, falou que tem um sonho, falou que gostaria de fazer o primeiro. E tem gente que já fez, eu coloquei aqui também que meu primeiro foi com você, a bordo do Mais Que Líder, e que esse ano eu fiz um de aniversário com a minha família. E mais uma vez eu também coloquei que vale muito a pena levar a família, né? A Angelisa, que é a prova, foi com o esposo e com o filho, eu levei também. Rapidinho. Esse Cruzeiro Mais Que Líder 2025 foi o primeiro que você fez. Foi. Você tinha um sonho de fazer um cruzeiro ou não era um sonho, você só aproveitou o apelo? Você acredita que nesse ano de 2025, no início do ano, eu comecei a fazer meu mapa dos Mapa do... sonhos? Ok. Foi. E aí, dentro do meu mapa do sonho, tinha um navio de cruzeiro. Aí, Então, sonho também. logo em seguida veio o convite para fazer. E eu falei, cara, eu vou. E aí eu fui. E foi muito bom, assim. Foi uma experiência que para todo mundo, a maioria ali era uma novidade, aquela coisa, né, de saber como se comportar, a questão do enjoo, do balanço, de tudo, mas que no final é tanta união que todo mundo se deu super bem, todo mundo se ajudou e todo mundo aproveitou o que deu para aproveitar. E o evento durante o dia e as festas durante a noite, os momentos de conhecer Búzios e tudo, assim, fantástico, 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 fantástico. Então, ele estava no meu mapa, assim como o Beto Carreiro estava no meu mapa e eu realizei para Saul pediu. Ele estava no meu mapa, assim como tem outras coisas que estão no meu mapa que estão acontecendo. Eu sou muito a favor da lei da atração, sabe? Aquilo que você acredita e aquilo que você ora e pede com fé todos os dias, ele vai se realizar. É como você disse, 2016, né? Você pensou e 2023 você começou a realizar. O meu foi um pouquinho mais rápido e foi bem mais rápido. Você é mais novo Mas que eu, graças a Deus. sim, mas assim, tudo tem um tempo, né? Tem coisas que demoram mais, tem coisas que demoram menos. Um dia eu conto parte de algumas coisas da minha história que aonde eu estou hoje é onde eu pensei há não sei quantos anos atrás. E tudo que a gente pensa, a gente tem capacidade sim de realizar. O cérebro da gente não sabe o que é mentira, o que é verdade. E o esforço que você faz tem que ser sempre naquele de te levar além, né? De você conquistar e realizar seus sonhos. Eu vou dizer assim, diferente. Eu não imaginava que eu ia chegar onde eu cheguei. Não imaginava, não achava que eu era tão competente para isso. Estou muito além de onde eu imaginava. Claro que hoje, né? Hoje eu imagino lugares muito maiores e tal. Para quem não sabe, já realizei um evento, né? Num Eco Resort em São Roque, em São Paulo. Em 2024 também, uma semana antes do Cruzeiro. Uma semana antes a gente fez o evento no Eco Resort, saímos e fomos para um Cruzeiro. E é um evento incrível também, incrível. Mas o Cruzeiro, ele é uma paixão, né? Então, não tem jeito. E realmente é um lugar onde a gente se sabe, né, Fábio? A gente tem pessoas do Rio Grande do Sul e embarca no Cruzeiro, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, praticamente todos os estados, né? A Mato Vanessa Grosso, Grosso, né? tal, Goiás, teve gente de tudo que era canto. a Talon veio do Pará, né? Do Pará. Pará, isso, eu fui da Bahia. Pois Cada é, um então, foi de um canto. Cruzeiro junta todo mundo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta objetiva para algumas pessoas aqui, ó. Helenilda colocou, né? Estrela. Para você é um sonho. E assim, bem aberto mesmo, assim, o que que te impede hoje de você realizar esse sonho com a gente? Isso aí é importante para mim. Porque se é um sonho para você, e o recurso, o caminho, as pessoas estão aqui agora, te estendendo a mão para você subir. A pergunta que resta então é:
O que que te impede de realizar esse sonho? Eu quero avisar a todos aqui que a nossa coordenadora de reserva, que trabalha incansavelmente para poder ajudar todo mundo a estar a bordo, é a Fernanda Venturado, está aqui com a gente. E se você precisar de um suporte, de um apoio, tá lá, ó, Nanda Vieira, tá? Ela vai dar todo o suporte para você. Então, assim, ó, sem perder tempo, por quê? É igual passagem aérea. Quanto mais você deixar para depois, mais caro fica e pode ser que não tenha vaga no avião. Então, para quem não entende o que é um cruzeiro, é só você entender isso, tá? Ela é a nossa coordenadora de viagens e eu acho, Fernanda, que você já podia colocar uns spoilers aqui das promoções que tá rolando da MSC, porque o nosso navio é um MSC. Então, essa semana também já tá rolando outras promoções da MSC que, quem sabe, as pessoas fechando agora essa semana, nesse segundo lote que nós temos, já consiga pegar algumas dessas promoções que valem muito a pena. A Fernanda é a coordenadora, mas eu sou aquela curiosa que fica ali na MSC o tempo todo pesquisando as coisas para poder ver uns cruzeiros também. Fabi, outro ponto interessante. Helenilda e Estrela são mulheres. Aí, assim, ó, eu Uhum. sei se daqui do mês de junho até março de 27, se você faz aniversário, você que tem um sonho de fazer um cruzeiro, ou se de repente não é um sonho, mas você entende. Opa, se tem um monte de depoimento de pessoas que mudam de vida nesse evento, opa, eu quero estar lá. É o nível do network, o nível do conteúdo, o nível do que ele entrega. Você quer estar lá? Então pensa assim, ó, se você faz aniversário daqui para frente, se dê de presente de aniversário. E outra, março de 27 é o mês internacional da mulher. Onde você tem que estar? No cruzeiro com a gente, inclusive de primeira mão, spoiler, eu e Angelis estamos preparando um momento especial de 2 dias para mulheres, exclusivo para mulheres, aonde não serão excluídas do processo, do planejamento, do cronograma do Mais Que Líder. Não. Ele antecede um pouco o horário do Mais Que Líder para ser um momento nosso de conexão em homenagem ao mês das mulheres. Vamos ter algo especial durante 2 dias para nós nos conectarmos de verdade e nos fortalecermos diante de todas as situações e adversidades que o mundo nos entrega todo santo dia. Então, não deixem de estar com a gente por mais esse motivo, que em breve soltaremos alguns comunicados sobre essa participação das mulheres. Eu quero saber quem são os homens que não vão deixar barato para elas, para a gente conversar aqui sem que ninguém saiba o que a gente vai fazer enquanto a gente está fora desse evento, senão a gente vai perder. Elas vão ter duas programações, uma só delas e a outra geral, e a gente vai ter uma só. Então a gente precisa pensar em alguma coisa. Cara, cadê os homens aqui, cara? Que só tem aqui. Gente, eu estou tentando remar contra esse momento do mundo, mas tá difícil. Só tem o Douglas aqui, eu acho, cara. A gente não consegue acompanhar o ritmo da mulherada e vocês estão de parabéns. Eu já falei isso várias vezes. Eu me rendo à persistência, né, e à resiliência da mulher. Vocês são fora da curva mesmo. Tem jeito. Tem que tirar o chapéu. Nós somos os alicerces de vocês, vamos dizer assim. Vocês são executores e nós somos as arquitetas das engenharias também. Então a gente faz isso. O que vocês podem fazer? Ah, vai ser ótimo. Vocês podem ir lá para o cassino depois ganhar bastante dinheiro, de preferência não perder, mas ganhar, para poder gastar também depois no navio, sabe? Tem várias lojinhas de souvenir, tem vários restaurantes, tem várias coisas legais, assim, sabe? Que vocês podem aproveitar. E é um momento de vocês, não tem problema nenhum, sabe? Não tem. Tem boate, tem festa, tem tantas coisas. Mas o nosso espaço é só nosso. Vamos deixar claro aqui, né, Angelis? Comenta aqui, Angelis. Coloca aqui os spoilers também para a galera entender. Mas voltando aqui ao nosso contexto, por que o nome Mais Que Líder? O que significa Mais Que Líder? Qual a ideia, né? O propósito que está escondido atrás disso para fazer com que esse cruzeiro, com tudo, com a parte das mulheres, com a parte do cassino, com a parte de tudo, que é o extra, o programa, o cronograma do Mais Que Líder, porque tudo isso é Mais Que Líder. O que vem à tua cabeça? Não, é fantástico, é porque assim, esse nome ele foi idealizado para ser explicado dentro da formação Mais Que Líder, que para quem não sabe, o Mais Que Líder é um programa de treinamento e evolução cultural, né? E ele tem um treinamento que é famoso, que leva o nome Mais Que Líder, ele dura 8 horas. Então, é transformador, é incrível e a gente explica tudo isso lá dentro.
E sempre que me perguntam assim, em live e tal, um podcast, eu fico pensando em como responder isso. Mas vamos lá. A vida é um resultado das nossas decisões. Ponto. Ponto. A vida não é outra coisa que não seja o resultado das suas escolhas. Então, o corpo que você tem, a vida que você tem, o resultado financeiro que você tem, a casa que você mora, né? Tudo isso. Ou seja, o tempo inteiro a gente está falando de liderança. Você lidera a sua saúde, escolhendo o que você come ou não, a disciplina, abrir mão ou não, o seu treinamento físico, o tipo de maternidade que você aplica, o tipo de paternidade que você aplica. Então, aprendeu-se a falar de liderança muito dentro de um contexto de trabalho. Liderança, cargo. Cargo é uma coisa. Você tem coordenador, tem gerente, tem diretor, encarregado, enfim. Isso é cargo. Liderança é como você lidera a sua vida e todas as coisas que permeiam por volta da sua vida. E as pessoas não estão acostumadas a falar e a pensar sobre isso. Por isso que a gente olha para a sociedade e a gente tem pessoas que são exemplos, admiráveis, e tem pessoas que são vergonha. Isso é um resultado de como essa pessoa lidera a própria vida. Então, quando eu entendi isso, eu falei assim, bom, a sociedade tem um monte de líderes que não deixam de ser líderes, mas que são vergonhas. Então, hoje, nós precisamos criar um movimento mais do que líder. Pessoas que são exemplos de inspiração, exemplos do que ser. Entende? Então, se existem líderes, por exemplo, líderes políticos, eles são líderes, mas eles são vergonha. Então, a gente precisa de mais do que líder. A gente precisa de pessoas que, de fato, estejam comprometidas com algo maior do que a si mesmo. Um propósito maior, uma causa maior. Mais do que líderes. Líderes que estejam comprometidos em construir uma vida extraordinária e um legado. E aqui eu lembro muito o Mário Sérgio Cortella que fala assim, ó, e no dia que eu me for, mas eu não quero ir. Só tem um jeito de eu ficar. Na mente e no coração das pessoas. Então, hoje, tudo que vocês veem eu fazendo, né, os depoimentos que vocês veem, as pessoas falando do Mais Que Líder como treinamento, ou da Evoluisafe como uma transformadora de cultura, ou do Cruzeiro, como o seu depoimento, Fabi, como dezenas de outros, são coisas que eu vou partir algum dia. Mas esses registros, eles ficarão. Então, é isso. O Mais Que Líder é isso. É o quanto que você está afim de mudar o ritmo da sua vida, das suas realizações, por isso também entre os sonhos, né? E o quanto você, daqui para frente, quer ser uma mãe ainda melhor, um pai ainda melhor, no cargo da tua empresa ainda melhor, liderar a sua saúde ainda melhor. Isso é liderança essencial. Isso é ser mais do que líder. Um líder que deixa um legado, um líder que realmente é bem falado, bem posicionado na sociedade, na família. Esse é o conceito filosófico do Mais Que Líder. E isso é tão importante, que tem a ver com o meu próximo questionamento para você. Muitas pessoas, elas podem olhar o nome e olhar as pessoas que estão envolvidas e atrelar somente a questão de liderança e segurança, que é um público voltado para a área de saúde e segurança do trabalho em si, né? Que aí pode envolver médicos, psicólogos, fisioterapeutas, mas a gente vê que não é só isso. Então, para quem é o Cruzeiro? Para quem você já colocou aí um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, a pessoa que quer se melhorar como líder de si mesmo, mas como? De que forma você pode deixar essa mensagem aqui hoje para que as pessoas que vão assistir essa live que vai ficar gravada possam entender que esse Cruzeiro é para ela também? Que não é sobre posição ou cargo, né? É sobre a pessoa. Eu acho que sobre o público, indústria e segurança já ficou muito claro, né? Porque a linguagem é muito intrínseca. Então agora eu vou falar só para quem não é do mercado específico de segurança, indústria, é do mercado de empreendedorismo, comércio ou nem isso também. Que é CLT, mas que gosta de evoluir, gosta de se desenvolver e tal. Bom, vamos lá. O que a gente trabalha basicamente no Cruzeiro? Cultura, gestão, liderança. Como eu falei aqui recente, agora eu sou mentor de empresários. E o que é nítido, tá? Eu estou falando de empresa de 1 funcionário, 2 funcionários, ok? O que é nítido? O empresário, o empreendedor que entende o que é uma cultura organizacional, eu preciso ter uma estrutura interna para que os parceiros, clientes, os novos colaboradores sigam essa ideologia dentro do negócio.
eles conseguem ter profissionais mais engajados. Enquanto que aqueles que não têm uma cultura organizacional, viu, Beth? Cultura organizacional numa loja de roupa, numa clínica, sim, tá? De nutrição ou de fisioterapia, sim. Então, às vezes, os negócios reclamam muito de eu tenho dificuldade de encontrar mão de obra. Mas é porque dentro da tua cultura, você não entende como recruta. Então, você não entende nada de cultura, porque você nunca parou para pensar nisso. Porque quando você abriu o seu negócio, você não sabia que isso era importante. Você ainda não sabe. Então, você aprende o que a cultura faz com o negócio. Por isso que empresas, mesmo que comecem micronegócio, que têm cultura organizacional, elas escalam. E as que não têm, elas ficam travadas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto são as competências para você gerir ou liderar o seu negócio. O quanto que você domina a sua comunicação, gestão do tempo, gestão do recurso, gestão financeira, proteção de ativos, gerenciamento de risco de mercado. E se viesse agora uma nova pandemia aqui com o antavírus? Como que você está preparado para conduzir o seu negócio, seja um comércio ou uma pequena empresa? Então, toda essa visão sistêmica de gestão, de liderança e de cultura organizacional, você aprende no Cruzeiro. Entende? São conteúdos exclusivos, qualificados, validados. Então, a gente utiliza muito em se falando de cultura de grandes indústrias, e a gente tem uma ênfase em segurança, mas a gente tem todas essas competências que eu falei agora aqui, muito mais, tá? Comunicação, que inclusive você vai utilizar lá no seu marketing, na sua venda, na sua liderança de equipes, no treinamento com as suas equipes colaboradores. Então, isso funciona. E essa mentalidade você vai levar para qualquer área da sua vida. Entende? É um método. Você leva para qualquer área da sua vida. Então, o que acontece a bordo do Cruzeiro, tem depoimentos que as pessoas falam isso, né? O que acontece a bordo do Cruzeiro vai impactar todas as áreas da sua vida. Como eu falei aqui agora, saúde, alimentação, treino, negócio, família, sonho, propósito, chamado, entende? Então, tudo isso é o que tem a bordo do Cruzeiro. Então, bom, para quem não é, acho que fica melhor falar assim, para quem não é esse Cruzeiro, tá? Para quem não é, se você já atingiu todos os objetivos da sua vida e não tem vontade de realizar mais nada, não é para você. Fica em casa. Porque lá você vai ser estimulado a construir alguma coisa que transborda, que alcança pessoas, que constrói legado, com propósito. Então, se você não está ligado com esse assunto, é melhor você não ir. Para quem não é, quem não gosta de se desenvolver, quem não gosta de se desafiar, quem não quer ser um pai melhor, uma mãe melhor, um gestor melhor, um empresário melhor, quem não quer fazer o negócio crescer, então aí não é para você. Eu acho que fica mais fácil falar assim. Beleza? Excelente. Marcelo tá dizendo aqui que prefere esse Cruzeiro do que o do Neymar. Já tô falando com ele, vem com a gente. Fernanda, já entra em contato aqui com o Marcelo do SST Sales e já prospecta aí, passa para ele aqui as coisas para poder ele ver se é mesmo tudo isso que ele quer mudar na vida dele. Quer dizer, melhorar, porque o Marcelo é excelente. Ô, Salles, cara, você me inspirou aqui a falar duas coisas. O Cruzeiro, mais que líder, tem entretenimento? Tem, tá? Então, veja, de um dia inteiro, que é uma média de 18 horas de lazer e curtição, 18 horas de lazer e curtição, 3 horas é o nosso evento. Então, o resto é lazer, entretenimento, show de bola. É o MSC Música, é o MSC, tá? Clássico, bacana pra caramba. Então, tem entretenimento, só que tem conteúdo exclusivo, uma edição única que muda vidas, muda o patamar de ritmo, de carreira e tudo mais. Só que tem um porém, Salles. Sabe o que eu lembrei agora, Fabi, que o Salles me inspirou? Às vezes, como nós somos a Evolusafe, uma empresa de segurança, rola nas empresas as CIPATs, né? E algumas empresas gostam de chamar pessoas, atores, atrizes, né? Artistas, né? Sim. Por conta da fama ali e tal. E aí eu sempre pergunto ao gestor que está contratando, o que você quer? Você quer entretenimento na CIPAT? Ou você quer fazer com que as ocorrências diminuam? Né? Com que os riscos sejam reduzidos? Com que a operação engaje em segurança? Porque se for isso, por que você vai chamar um artista? Ele não entende nada de fazer isso. Então, quando o Salles fala assim, eu prefiro estar nesse Cruzeiro do que do Neymar, é porque assim, ó, se você não quer só entretenimento, se você quer conectar entretenimento com evolução de vida e de negócio e de carreira, não tem como confundir, Salles. É esse Cruzeiro aqui mesmo, não é o do Neymar, não. Com certeza. E coloca aqui quem já foi, quem já fez.
Coloca aqui o quanto foi valioso também. Tem a Fê, tem a Angelis, tem uma turma que está aqui. Pode colocar aqui para o pessoal entender como foi grandioso a nossa experiência. Ele colocou assim: o pau que está rolando nas redes sociais é que vai ser bom, né? Aí a Thalita colocou perfeita colocação e esse colocou: será? Ele tá lá no meme das redes sociais. Será não? Tenha certeza. Certeza. Ó, Certeza. e assim, eu não sei se vocês já olharam os depoimentos, tá, gente? Nós tivemos a edição de 2024, onde pessoas saíram de depressão a bordo do Cruzeiro. Pessoas foram promovidas logo pós-Cruzeiro, porque é uma nova mentalidade, é um novo posicionamento, é uma nova comunicação. Então a gestão já te enxerga diferente, ou o mercado te enxerga diferente, afinal de contas, olha em que frequência você se colocou, em que nível de evento você se colocou. Muda tudo. Entende? A própria comunicação de estar num cruzeiro que tem conhecimentos específicos de crescimento de carreira ou de mentalidade de negócio, já te coloca numa outra frequência. A tua comunicação fica diferente. Então, pessoas foram promovidas imediatamente após o cruzeiro. É muito rápido isso, tá? Então, tem depoimento de pessoas falando isso. Gente que mudou, transicionou de carreira, gente que abriu negócio. Tudo a partir do cruzeiro. Então, quem não entendeu isso ainda, ou no meu próprio Instagram aqui, inclusive tem gente que começou a me seguir aqui, sejam bem-vindos e tal. Tá? Quem não está seguindo, segue aí, né? Vamos estar junto. Mas tem aqui no meu Instagram, tem no Instagram da Evolui Safety, do Mais Que Líder, e no site oficial tem a página específica onde você vai ver o depoimento de todo mundo. De todo mundo não, mas boa parte, assim. Então, é importante você ver, cara, o que, que ele realmente entrega. É fora da curva, é fantástico. Fala. Aproveita, Vilbert, ou quem estiver aí no backstage do Mais Que Líder ou da Evolui, escreve aqui a página oficial para que as pessoas possam conhecer e entrar lá para ver, né, todo o portfólio que vocês têm também. E muito, 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 muito legal, além de tudo isso, é dizer que pessoas se destacaram. São Miguel, meu filho, 14 anos, estava lá e foi um mega protagonista em relação a se posicionar e lá na frente falar. E depois do depoimento dele, ele falando que tem alguns vídeos aqui no canal falando que, apesar de ser um evento para adultos, ele, como adolescente, se sentiu pertencente. E ele foi lá e colocou colocações muito pertinentes sobre todas as atividades e dinâmicas e palestras que estavam acontecendo. Então, não deixem a oportunidade passar. É uma forma de vocês estarem com a família de vocês, se desenvolvendo mutuamente, né, e melhorando o ecossistema de vocês dentro do ambiente também. A Fernanda comentou, a Angelis está comentando, a Angelis falou, só arrasou. Amor de vida de mamãe. Mamãe tá fazendo um bom trabalho do jeito que dá. Aí ele também tá correndo atrás. Saul e vendo o Saul como um diamante profissional para qualquer empresa. Bom, eu já tomei essa decisão, estou esperando o momento certo. Espero que ninguém tome essa decisão na minha frente, ou se é benefício do Saul, que alguém tome essa decisão de mim. Mas se eu fosse qualquer gestor aqui, qualquer empresário que pudesse, se você tem uma oportunidade, que seja online e tal, você vai trazer um smart money para dentro do negócio. Esse menino é fora da curva. E é isso que a gente começa a observar e entender das pessoas quando elas estão num evento desse porte, né? Com esse tipo de evento. E não é só de adolescente, é dos adultos também, como o Wilbert falou. Quantas pessoas se destacaram, transicionaram, empreenderam, buscaram viver os seus sonhos depois de um momento do Mais Que Líder. E aí, Wilbert, com tudo isso que você já falou, existe um ponto muito forte do cruzeiro que ele diferencia o evento dentro do navio, que a gente já trouxe algumas situações, para um congresso normal, para um workshop normal, em terra, onde as pessoas se deslocam, estão ali naquele momento e depois se desconectam e conectam no outro dia. O que, que você pode trazer de mais para a gente de diferente da proposta do que é o evento em alto mar para um evento fixo em terra? Legal. Bom, já fiz vários eventos em terra, inclusive dia 15, agora, segunda-feira que vem, eu tenho um, dia 23 eu tenho outro, e o que eu mais faço são eventos em auditórios, hotéis, como eu disse, fiz num eco resort, onde a gente tinha experiência sensorial. Então aqui vai a tag, aqui vai o gatilho. Hoje em dia, tudo ficou tão comum que se você não faz algo diferente, né? Eu particularmente, quem tem uma competência chamada visão sistêmica, consegue entender
E de repente o evento ele não tem muita graça mais. Mas tem uma coisa que é insubstituível. Tem uma coisa que a IA não substitui. Entende? Uma palestra, você até consegue sugar conteúdo através da própria IA, seguindo a pessoa nas redes sociais, mas tem uma coisa que é inigualável, chama-se experiência sensorial. Só isso aqui, quem está a bordo do cruzeiro e aprende isso aqui, já não tem mais o mesmo negócio. Experiência sensorial. Então, o que o cruzeiro ele te proporciona? Você acorda bem cedinho e vê o sol nascer no meio do oceano. É, Ponto, ponto, ponto. Desculpa. Você pode estar na orla, já tive em orlas lindas, e é lindo mesmo. Só que o nascer do sol na varanda de uma cabine de cruzeiro ou no topo do navio é incomparável. Não dá. você malhar naquela academia de última geração, vendo aquele mar lindo ali na sua frente, o sol nascendo, é maravilhoso também. Mas calma, eu só acordei. Eu só acordei e abri assim a porta da varanda, da cabine, e olhei ali o masão. Só que eu não vou ficar aí, eu não vou ficar ali mais do que 10 minutos. Eu vou lá pro topo do navio. É outra experiência. E é só acordei. Tá certo? O que você vai ter lá? Você vai ter um buffet pronto para você comer o que você quiser, quantas vezes você quiser, da forma que você quiser. Se você acordou cedo para ver o nascer do sol, você tem um buffet gigante, um buffet para 2.000 pessoas que tem só para você. Eu tenho vídeos e vídeos mostrando isso. Eu sempre falo, quem se antecipa lidera a tendência. E aí você come tudo fresquinho, negócio, uma culinária italiana à tua disposição do navio. Gente, vai imaginando aí. Só fecha os olhos, vai imaginando. Aí depois que você toma um café, você vai fazer o quê? Não é tanta coisa que você pode fazer. Tem gente que é mais clássico. Aí vai lá, vai ver uma dança de salão, uma música retrô, anos 80, 90, tal. Entende? E aí tem o cassino, tem a academia. Quem tem filhos ali, os espaços kids são sensacionais, tem vários tipos As recreações são maravilhosas mesmo. diferentes acontecendo ao mesmo tempo, você escolhe. E aí daqui a pouco, 8 horas, abre as piscinas, 8 horas, e as jacuzzis. Então você começa a pegar uma jacuzzi agora a bordo de um cruzeiro, imagina. E assim, acho que se eu passar aqui 30 minutos falando de tudo que você pode fazer a bordo de um cruzeiro, ainda não dá tudo, porque eu fiz 3 cruzeiros e eu não conheci o cruzeiro inteiro em nenhum dos casos. Porque é muita coisa para fazer, é muita coisa para aproveitar. Então, nenhum lugar físico, mesmo que seja um resort, oferece tanta coisa assim. Não tem como. Então, o cruzeiro ele beira o absurdo das múltiplas experiências sensoriais. E até então, nem começou o nosso evento ainda, nem começou nossas palestras ainda. É só lazer e experiência sensorial. Então, o que mais que eu posso dizer, gente? Me ajuda aí. Me ajudem. Fernanda tá colocando aqui comida. Fernanda é a da comida. Angelis se pronuncia. Se a Pamela tivesse aqui, ela ia falar dos espetáculos teatrais, que a Pamela toda vez ela fala dos espetáculos, que aonde na vida dela ela imaginou que ela poderia estar assistindo um espetáculo estilo Broadway, a bordo de um navio em alto mar, né? E ela vivendo todas as possibilidades de experiências que o navio entregou a ela. Então, é muito emocionante o depoimento da Pamela. E o espetáculo dos garçons no restaurante. Também. E o espetáculo de fechamento lá com toda a tripulação. E tudo isso, gente, vale muito a pena. É o que o Vitor te falou. É muito sensorial. O fato de você abrir a sua varanda ou de você estar numa cabine interna, vai E do pro topo da... do seu direito de escolha. Existem vários tipos de cabine. Mas de você acessar a área externa do navio, de você ir nas piscinas, nas jacuzzis, você ir numa área termal, aonde você quiser andar. Todos os lugares são especiais e são diferentes um do outro. E aí você se reconecta naquele momento do treinamento, no treinamento da palestra, e depois você sai e vive tudo isso de novo. Toda noite tem uma festa diferente, uma festa temática onde a gente se encontra e a gente se diverte, e a gente conversa e a gente confraterniza, e no outro dia de manhã começa tudo isso de novo. É muito, muito, muito especial esse momento de um cruzeiro. O que acontece? Quem está acostumado aí em grandes treinamentos, com grandes palestrantes, treinadores e tal,
Quando você vai no Expo Center Norte, no hotel, você não almoça com um palestrante. Você não tira dúvidas com o treinador. Se você quiser fazer, você paga. E paga 1.500, R$ 2.000 para sentar perto do treinador, do palestrante, para tirar algumas dúvidas. A bordo do cruzeiro, você fica 3 dias conversando com os palestrantes, sugando tudo, tendo uma consultoria particular. Sim. A quanto? A nada. No valor embutido do valor do cruzeiro já. Na verdade, assim, quem ganha o dinheiro que você paga na cabine do cruzeiro é a MSC, Isso. tá? A Evolui Safety não ganha nada, pelo contrário, a gente investe horrores para esse evento acontecer. A gente não ganha nada do que vocês pagam na cabine, quem ganha é a MSC. Então, vocês têm um acesso a tudo isso por uma iniciativa de propósito e generosidade da Evolui Safety, do Wilbert, da Fabiana, que é a coprodutora, da Angelique, que é a coprodutora, de pessoas que decidiram fazer isso sem ganhar nada. Porque a Fabi também não ganha nada. Tá aqui, ó. Quanto que vale a tua hora, Fabi? Tá aqui, uma live Vale muito. toda Vale semana muito. tocando aqui. Eu podia estar fazendo a mentoria agora, ganhando, Sim. entende? Ganhando. A gente está colocando energia. Vamos lá, quantas horas só esse ano a gente colocou nesse projeto? Só de reunião a gente fez umas 6, 7. 3 horas quase cada uma. Live essa é a terceira, tem mais 7 agendadas. E quanto é que você ganha para isso? Sua satisfação pessoal. Sim. Só a satisfação de eu estar aqui olhando nos seus olhos. E, primeiro ponto, eu te conheci. Segundo, te ajudei a realizar um sonho. Terceiro, isso mudou tua vida de certa forma. Então, o teu vídeo lá gravado foi sensacional. Outro ponto, conheci um fenômeno chamado Saul. Que em algum momento isso vai virar um negócio grande ainda. Esse menino aí. Então, é isso que a gente ganha. A gente ganha pessoas para a vida, amizades, entende? Porque o dinheiro mesmo que ganha é MSC. Não é? Sim. Sim. Né? Então, é legal. E ficam as conexões, ficam os propósitos e ficam as afinidades para trabalhos futuros. E eu acho que é isso que a gente leva de verdadeiro. Porque dinheiro ele acaba. Se a gente não sabe gerir ele, não sabe gerenciar, ele vai acabar. Mas a amizade verdadeira é aquela que você estende a mão quando você precisa. Aí essas daí são raras e a gente se encontra nesses momentos também de parceria e de conexão. Mas aí, falando sobre o contexto das pessoas que vão, que estão em dúvidas, que não sabem se ainda são para elas esse momento ou não. Lembrando que o Cruzeiro é em março. Fernanda Venturato está aqui para poder ajudar vocês com as reservas. É dividido em 12 vezes sem juros no cartão e também no boleto. No boleto. Fernanda, eu já faço merchan aqui para você também, viu? Mas não precisa pagar nada, não. Mas procura a Fernanda porque tem facilidades para poder comprar. E não fica pesado se você se planejar. Tudo é uma questão de planejamento e estratégia. Então, vai aonde você quer se colocar, né? Se você não se posiciona, você é posicionado por alguém. Alguém vai te colocar em alguma prateleira. Alguém vai te dizer que aquele lugar é o seu, mas será que aquele lugar é o seu mesmo? E aí, nesse conceito, Wilbert, se você pudesse deixar uma mensagem para quem sente que está estagnado na carreira, qual seria a sua mensagem agora? Vai doer, Fabi. Uai, deixa doer. Às vezes é doendo que cura. A mensagem é: eu não tenho pena de você. Eu fui carroceiro, eu fui ajudante caminhoneiro, eu sou mentor de empresários. E existe uma coisa sobre todos nós chamado crença. Se você começa a focar nas dificuldades e pensa que esse evento não é para você, tá tudo certo. Você vai ter a vida que você construiu. Com os pensamentos que você permitiu, com as crenças limitantes que você decidiu nutrir. Eu não tenho pena de você. Agora, se você veio do zero, assim como eu, mas você está batendo na mesa forte, eu vou encontrar uma forma de colocar minha frequência de mentalidade, de realização, de negócio, de gestão, de carreira no outro nível. Eu vou investir em mim. Então você está com as pessoas certas, no lugar certo, falando sobre as coisas certas. E aí você tem que tomar uma decisão. O que te dificulta e o que te impede? Eu acho que dificilmente algo te impede de estar a bordo. Você pode ter algumas dificuldades, ok? Algumas dificuldades. Aí vem conversar comigo, me chama no direct aqui, compartilha comigo depois no off a tua dificuldade, vamos ver
se a gente consegue, de repente, criar um planejamento. Agora, não transforme uma dificuldade num impedimento. Numa Beleza? desculpa, né? Ok? Então, esse é o ponto. Porque no final das contas, eu já estou a bordo. E é meu quarto navio, a terceira edição. Fabi está a bordo, é o terceiro navio. E de repente vai ser até o quarto, porque ela, em vez de vir de avião, vai vir de navio. Então já está todo mundo construindo sua própria história. Tudo que você foca, expande. Se você focar nas dificuldades, nos desafios, é ali que você vai ficar. Mas se você focar nas possibilidades, nas oportunidades, em uma forma de conseguir, você vai conseguir. Prazo tem. Equipe de apoio tem. Resultado tem. Então, a pergunta que fica é: o que de fato te impede? Esse é meu recado, Fabi. Que bom. Esse é um recado que pode doer, mexer, mas que vai trazer a cura. Nem sempre o que cura é doce. Às vezes a gente precisa de um chacoalhão, a gente precisa de alguém que diga algo que a gente não estava esperando e que no fundo, no fundo, no fundo a gente sabia, mas a gente só não tinha coragem de enxergar. E aí, para a gente arrematar a live, eu queria que você se colocasse, Gilbert, daqui a 5 anos. Imagina você daqui a 5 anos, quando você olhar para trás, qual o legado que você gostaria que o Cruzeiro Mais Que Líder tivesse deixado para os profissionais que passarem por essa experiência? Caramba, legal essa pergunta, porque hoje nós inauguramos o Cruzeiro Mais Que Líder no dia 7 de dezembro de 24. 25, 26, um ano e meio depois. Já existem pessoas que estão ganhando centenas de milhares de reais com projetos que nasceram a bordo do Cruzeiro. Existem pessoas que estão com empresas novas, existem pessoas que estão ganhando 2, 3 mil reais de salário a mais do que ganhavam antes. Pessoas saindo da depressão, pessoas que restauraram suas famílias. Tudo já são frutos em um ano e meio de projeto. Daqui a 5 anos, existem pessoas que estão com projetos similares a esse daqui, que nasceu a bordo do nosso Cruzeiro. Tantas coisas acontecendo, tantas outras vidas, sabe aquela frase? Uma vida afeta a outra e a outra afeta as próximas. Então está acontecendo isso também. Está tudo bem. Que bom que esse propósito está indo para algo maior do que eu mesmo. Então, daqui a 5 anos, o que eu penso é olhar para trás e ver tudo isso, sabe, Fabi? Ver o que eu já estou começando a ver em você. A cada ciclo aí de alguns meses, você está num alcance maior. E eu entendo que isso também teve uma alavancagem a partir do Cruzeiro. Sabe assim, olhar para trás e ver o quanto que essas palavras do Vilbert, essas iniciativas corajosas, meio fora da curva, quanto que isso inspirou e virou aquele menino de 38 anos conseguiu fazer isso. Ele não é engenheiro de segurança, ele nunca teve uma carreira de 20 anos de gestor de segurança. Como é que é isso? Não! E aí, sabe? E aí a Fabi bate na mesa e fala, não, se ele fez, eu vou arrebentar. E é isso que está começando a acontecer. As pessoas estão batendo na mesa, mas eu não posso ver o Vilbert fazendo tudo isso. E eu ficando na mesma frequência. Isso já está acontecendo. Pessoas estão lançando linhas de serviços, produtos, empresas, projetos, porque não estão suportando ver eu fazendo e falando, e desafiando e provocando como eu faço aqui. Então, daqui a 5 anos, eu quero olhar para trás e ver todo mundo grandão, sabe? Primeiro, tendo famílias felizes. Primeira coisa que eu quero ver. A pessoa fala, nossa, depois daquele momento eu nunca mais aceitei ser uma mãe medíocre, mediana, um pai mediano, medíocre. Já ouvi isso dezenas de vezes também. Minha mentalidade de gestão, minha mentalidade de empreendedorismo melhorou. E hoje eu estou ganhando mais dinheiro, hoje eu estou tendo mais tempo de qualidade, estou fazendo mais viagens e me tornei uma pessoa melhor. Acho que é o que eu já estou colhendo, mas é o que eu pretendo colher cada vez mais. Daqui a 5 anos eu quero olhar para trás e ver tudo isso, sabe? O legado. O legado. E já está acontecendo. Vamos esperar só os 5 para a gente fechar a régua e fazer o balanço. Para vir os próximos 5 com um novo planejamento. Vilbert, obrigada por esse momento. Foi uma conversa muito bacana. É muito bom sempre estar com você, estar com nossos coprodutores, estar com a equipe. Foi realmente a primeira experiência. E que experiência! E não só
pelas palestras, não só pelos momentos, não só pela mentoria, não só pelas conexões, mas por tudo que foi vivido e pela união que o Cruzeiro ele trouxe para a gente dentro daqueles 4 dias, né? 3 noites e 4 dias, porque a gente sai normalmente numa sexta, volta numa segunda e a gente tem esses momentos. Então, muito obrigada. E eu queria aqui já pedir para você deixar uma mensagem final para gente, seus agradecimentos, e dizer que terça-feira que vem tem live, galera. Terça-feira é a terça do Cruzeiro. E aí a gente vai fazer umas lives bem legais com outros convidados, e eu espero que vocês todos possam estar com a gente também para conhecer mais dos nossos palestrantes, para conhecer mais das pessoas que já estão confirmadas a bordo, para conhecer mais de todo o projeto. E aí sim, à medida que vocês forem conhecendo, se aprofundando, e realmente isso for mexendo com vocês, se até aquela live você não teve ainda o interesse de fechar, a partir daquela com certeza você vai ter. Então continue com a gente aqui toda terça-feira, às 7h30 da noite. O dia que não for ter live, nós avisaremos, mas o cronograma está montado para esse primeiro bloco, para que a gente possa sim mostrar para vocês tudo aquilo que a gente tem para entregar e tudo que todo mundo está pronto a esperar também de nós nesse Cruzeiro de 2027. Wilbert, a palavra é sua. Bom, lembrando que todas essas primeiras lives, gente, serão com os palestrantes do Cruzeiro. Então vocês vão ouvir direto dos palestrantes, né? Aqui tem a organização e 2 palestrantes aqui, né? Então façam perguntas se vocês quiserem e tal. O tema das palestras já está publicado no site, eu deixei o site aqui, a Fernanda também deixou, evoluesafety.com. Entrou lá, tem o menu Cruzeiro. Então tem lá qual é o tema que eu vou levar, que a Fabiana vai levar. Então na semana que vem vai ter um outro palestrante aqui e a gente vai explorando a pessoa para vocês conhecerem a pessoa que vocês vão ter contato, vão ter conteúdo e tal, tá? Só queria colocar um pouquinho de gasolina para a gente poder fechar. Com certeza, fique à vontade. Eu sei que você já falou, assim como eu também, mas aqui nessa live não. E para você, Fabiana? E para você, depois de tanta experiência de mercado, depois de ser mãe de um menino extraordinário, o que o Cruzeiro mais querido foi para você? E depois eu fecho. Ai, Jesus. Foi realmente uma experiência única. Algo que, como eu falei aqui no início, estava no meu mapa dos sonhos, que em menos de um ano que eu fiz o mapa, eu realizei, através do convite da maravilhosa Renata Carretti, minha amiga. E ela falou, vamos, eu falei, vamos. E aí, nesse vamos de lá, vamos de cá, peraí que eu vou ajeitar umas férias. Vida de CLT é assim. E consegui, ajustei daqui, ajustei de lá. E eu falei, filho, vamos, vamos. E depois desse vamos, ele já disse que não tem nenhum cruzeiro que eu faço que não vá ele junto. Falei que eu quero fazer o de travessia e ele falou, vou também. Eu falei, mas são 27 dias, não tem nada, mano. Eu vou estudar, você me tira da escola e eu vou lá fazer também. Então foi um divisor de águas. Primeiro pela experiência, que era algo que estava no meu mapa dos sonhos. E segundo pela conexão com tanto conhecimento de valor que agregou bastante. As palestrantes sensacionais, a questão da neurociência, questão de tanta coisa que a gente ouviu, os depoimentos restauradores de pessoas, famílias restauradas, pessoas curadas. E não é um ambiente, gente, religioso, mas a gente tem uma fé enorme em Deus, cada um na sua crença, e é esse espírito de fé, de positividade que a gente traz para dentro do Cruzeiro, que o Mais Que Líder ele traz, e todo mundo que está ali, ele reverbera naquela mesma energia de positividade. E aí as coisas acontecem, e os milagres acontecem, as transformações surgem, e as pessoas se renovam. Então, para mim, foi uma experiência única, tanto que topei o desafio de vir na coprodução, topei o desafio de encarar o público e palestrar, como eu já faço em muitos lugares, mas agora em alto mar de verdade. Já dei uma palhinha do ano passado, naquelas declarações lá na frente, muito por impulso do menino prodígio Saul. Vai, minha mãe, todo mundo tem que ouvir essa história. Era ele que ficava falando. E muito, muito bom poder passar por essa experiência. Eu acho que se não fosse essa experiência, eu ainda estaria um pouco acomodada em dar o passo que eu estou dando para viver o extraordinário que eu sei que eu posso viver. Minha caixa ficou pequena,
para mim, eu cresci demais e eu tenho muito mais vidas para impactar, muito mais pessoas para alcançar, muito mais conhecimento para dividir e, de alguma forma, impactar positivamente as operações e a vida dessas pessoas por onde eu passar, do que estando simplesmente onde eu estou. Então, ao invés de 100, 200, 300, eu posso impactar milhares de pessoas. Não só através aqui do canal do Instagram, não só através dos trabalhos voluntários que a gente faz, mas estando, sim, com flexibilidade de disponibilidade de horário em todos os lugares que eu puder estar. Então, isso eu também devo muito a essa experiência incrível do Cruzeiro Mais Que Líder, que me mostrou que eu posso ir muito mais além e eu estou indo muito mais além. Aí fica difícil de eu falar, né? Ué, você pediu para falar, eu falei. Pois é, a gente se conhece há quanto tempo, Fabi? Do Cruzeiro para cá. Vai fazer um ano ainda. Pessoal, eu conheci Fabiana a bordo do Cruzeiro. Novembro do ano passado. Não conheci Fabiana antes do Cruzeiro. Conheci Fabiana a bordo do Cruzeiro. Então, o que está acontecendo aqui agora já diz muito sobre o que é tudo isso. É muito mais do que um evento, é muito mais do que um navio. Eu não conhecia a Fabiana antes, conhecia a bordo do Cruzeiro. Olha o que está acontecendo aqui agora. Ela é coprodutora, olha o tamanho dessa pessoa, olha o que está acontecendo com a Fabi de lá para cá. E digo, podem guardar o que eu estou dizendo. Fabiana Camargo, hoje, ainda é muito pequena comparada ao que vai ser daqui a um ano. Amém. Ué. Entende? Não tem como, você está numa frequência absurda. Então, assim, o que eu posso falar para fechar essa live é: se você tem um mínimo de percepção, cara, e eu sei que você tem, olha o que está evidente aqui. Duas pessoas que se conheceram a bordo do Cruzeiro, estabeleceram uma parceria e olha só. Então, não tem algo a mais que eu possa falar. Uma coisa é quando você idealiza um projeto. Eu idealizei esse Cruzeiro. Outra coisa é esse depoimento que a Fabi deu aqui agora. Que é a evidência de que isso acontece. Então, aonde você quer estar, com quem você quer estar, que conteúdo você quer consumir, que memórias você quer registrar, preservar, que lições aprendidas que você quer carregar. Então, é sobre isso. Bom, eu fiquei orgulhoso de ouvir você falando, Fabi, e o que eu falo para as pessoas é isso. O que essas pessoas querem contar depois do dia 23 de março, né, que a gente vai embarcar dia 19, desce dia 22. Então, no dia 23, que história que está todo mundo querendo contar? Você está contando a sua, Fabi. Né? Mãe, com todos os desafios que quem não sabe, é só ver o vídeo que você colocou lá no líder, todo dia tem uma história para contar. Quer dizer, mãe, profissional, fica às vezes longe da família, paga teu preço, faz as suas renúncias, vai treinar às vezes 10 horas da noite. E aí? Vai dormir meia-noite para acordar 4h30. E aí? Mas a vida é isso, né? A vida é movimento. Então, a você, Fabi, como eu falo aqui nos bastidores, a você, a minha admiração. Quero ser um servo do teu propósito, do teu legado aí. Entendeu? Então é isso. Assim que eu quero fechar essa live. Não tem muito o que falar, não, galera. Se você quer estar nessa frequência, você cai para dentro. Tamo junto. Então, obrigada, Vilbert. Obrigada a todo mundo que está aqui hoje, que assistiu com a gente, que vai assistir gravado. Não deixe de procurar a Fernanda, ananda.vieira, ou então aviagem.com.oficial, que é a nossa agente de reservas. A Fernanda colocou aqui que quando ela me conheceu, eu estava muito apreensiva de fazer o cruzeiro, porque era o primeiro. E sim, gente, eu sou uma pessoa que eu tenho muitas dúvidas, e até eu ter certeza, eu faço 1000 perguntas. Eu não gosto de errar, e por isso eu sou muito precavida nesse sentido. E a Fernanda é uma gente que ela me passa muita confiança, ela me passa muita tranquilidade, porque ela me responde a mesma coisa 3, 4, 5 vezes. E se eu mudo uma vírgula, ela vai lá e refaz tudo de novo e me manda novamente. Então, são poucas pessoas que a gente encontra que não tem a certeza do que a gente vai fechar e de quanto tempo dela está sendo, de repente, dispensado, né, jogado fora. Mas a Fernanda, ela não tem isso. Então, tirem as dúvidas de vocês, aproveitem as oportunidades. Estamos no segundo lote de cabines e a MSC está com promoções também, que quem sabe o seu desejo casa com uma promoção e sai ainda muito mais em conta, com muito mais benefícios, do que simplesmente você fechar um cruzeiro só para fechar. Então, muito obrigada a todos. Até terça-feira que vem, no próximo
Na próxima, não tem nome, mas eu batizei como a minha terça do Cruzeiro. Então, terça-feira, 7h30, a gente se encontra com um próximo palestrante. Eu vi o Bertinho palestrante para a gente falar um pouco mais sobre a pessoa, sobre a palestra e sobre todo o Cruzeiro Mais Que Líder. Um beijo para vocês, Deus abençoe, muita luz no coração e até terça-feira que vem. A gente se vê, Tchau! até. Valeu.